gente já recebendo aqui no nosso encontro Nick Vujicic. Prazer recebê-lo. Esse australiano que veio agora de Los Angeles, acabou de chegar do aeroporto e veio se encontrar aqui com a gente. Nós vamos contar com a tradução do Ricardo Amorim e da Regina Silveira para que a nossa conversa fique mais tranquila e que todo mundo, você aí do outro lado da telinha, vocês, todos nós, possamos entender tudo que ele tem para dizer, porque aos 34 anos ele viaja pelo mundo e todo mundo quer saber o que ele tem para falar sobre autoconfiança, sobre superação de limites, sobre bullying. Primeiro vou mostrar para você um pouquinho do que ele é capaz de fazer e que talvez você nem imagine. A narração é do André Corvelo, meu parceiro. Vamos ver. Não tá fácil para ninguém, né? E se tá puxado para você, espere só alguns segundos. Repense. Pense na vida desse cara. Ele que é o cara do momento. O australiano Nick não tem nem os braços e nem as pernas. Nasceu assim, por causa de uma síndrome rara. Se ele trabalha? Muito. E não é ali na esquina, não. Viaja o mundo dando palestras para milhares de pessoas. Casado, 2 filhos pequenos e muitos obstáculos vencidos. I love you. Uma piscina não intimida. E o mar? Também não. Conquistou uma independência invejável. Esse cara não para de surpreender. Se lhe faltam os braços, sobram abraços. Agora a gente vai poder começar a ouvir o que o Nick tem para dizer. Nem sempre foi fácil, né? Não foi sempre que ele conseguiu enxergar tudo que ele podia fazer. Nick, eu gostaria de saber de você, em que momento você percebeu que você era diferente e que isso te incomodou? Quando eu fui para a escola, eu vi que todas as outras pessoas tinham mais do que eu. E eu perguntei aos meus pais, e eles disseram, não se preocupe sobre a sua situação, você é bonito do jeito que você é. E isso foi mais ou menos com 5 ou 6 anos. E nessa época era difícil eu acreditar que eu tinha alguma coisa boa em termos de perspectivas. E eu não queria ser diferente, eu queria me encaixar. E era difícil, especialmente com bullying no E eu vou colégio. perguntar para o Dr. Fernando explicar só para as pessoas entenderem, porque você nasceu com tetraamelia. Doutor Fernando, o que é a tetraamelia? A tetraamelia é uma doença congênita rara, de origem genética. Existe um gene relacionado, no qual durante todo o desenvolvimento do bebê na porção intrauterina, os membros não são formados de forma adequada. Então, membros superiores, os braços e as pernas. Outras alterações do corpo físico também podem acontecer. E é extremamente raro. Uhum. Você falou dos seus pais, Nick. Você é um homem hoje independente, mas eu acredito que desde muito pequeno eles tenham cobrado de você essa independência. Qual o papel deles no que você hoje atingiu? Sabe, meus pais são tão lindos, eles sempre me incentivaram. E eu me perguntava se era genético ou não, mas a gente não sabia de ninguém na nossa família com qualquer problema parecido com esse. E meus pais sempre disseram, Nick, faz o seu melhor e confie em Deus e no resto. Você não sabe o que você vai conseguir a menos que você tente. E há muitas pessoas na vida que nunca experimentam, nunca tentam, porque têm medo. Têm medo de falhar, têm medo de serem rejeitados. E o medo vai te segurar, vai te deixar para trás na vida. E eu quero que todos saibam que a coragem é muito importante na sua vida. E os meus pais sempre me disseram, você tem que aceitar o que você não pode mudar, mas tente mudar aquilo que você pode. Faça o seu melhor. Eu sempre tive esse otimismo. Mas ainda assim foi difícil entre os 8 e 12 anos de idade, porque ainda assim eu me perguntava, por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? A gente pode ter dinheiro, a gente pode ser pobre, a gente pode estar doente, podemos estar saudáveis. Mas se não temos objetivo, então a gente sente que está indo sem força, a gente não tem força para andar. A gente parece que não tem validade. A gente não valida a própria existência. E agora eu sei, como homem, jovem, que todos fomos criados e que mesmo quando não temos um milagre, ainda assim podemos ser um milagre para ajudar outras pessoas. E em que momento você percebeu qual era o seu propósito? Ou seja, qual era a sua missão? O que faria de você realmente diferente ou faria diferença para os outros?
Eu não sou religioso porque meus pais eram religiosos. Eu realmente precisava de buscar as respostas às grandes perguntas. Aos 15, eu tomei uma decisão. Sim, Deus, entre na minha vida. Eu não sei que planos o Senhor tem para mim, mas basicamente eu não sabia se eu deveria ir para a escola, para a faculdade, se eu iria ter um trabalho. E eu fui para a faculdade, eu fiz contabilidade e planejamento financeiro, mas acho que o objetivo mais interessante foi ajudar outras pessoas. E foi a faxineira do meu colégio, foi a primeira pessoa que me disse: Nick, você vai ser um palestrante. E eu disse: você está maluca, eu não tenho nada para compartilhar. E ele disse: sim, você vai compartilhar sua história. E me colocou na frente de alguns estudantes e algumas garotas começaram a chorar e disseram: obrigado, obrigado, obrigado. Nunca ninguém me disse que me amava, nunca me disse que eu sou bonita do jeito que eu sou. E é por isso que eu estou aqui no Brasil, para incentivar a todos que nós somos bonitos do jeito que somos, que há um objetivo e a nunca desistir. Foi interessante que você falou da adolescência, que é um período muito difícil, a partir dos 12 anos. Naquela época, do que você tinha medo? E que muitos jovens certamente vão se identificar com os seus medos, que são os deles também. Sabe, eu nunca achei que eu teria condições de me encaixar na sociedade, né? Vocês viram os vídeos e as fotos da minha família. Eu nunca achei que eu casaria. Eu pensei, mesmo se eu casar, eu não posso nem pegar na mão da minha mulher. Mesmo que eu tenha filhos, eu não posso abraçá-los, não posso pegá-los no colo quando estiverem chorando. Mas eu quero que todos saibam que mesmo dos seus pedaços quebradinhos, coisas bonitas podem vir. Eu não preciso pegar na palma da minha mão, eu só preciso segurar o coração dela. E quando as minhas crianças choram, eu não posso colocar o meu braço em volta deles, mas eles podem me abraçar, eles. Eu quero que todos saibam que os sonhos se realizam em cada um dia. Você está ao lado do Felipe. Felipe vai ser pai pela segunda vez. E eu acho que a chegada de um filho é muito transformadora, né, Felipe? Parabéns. É muito transformador quando chega. A gente realmente se sente muito mais poderoso quando chega um filho. Ele falou do sentido da vida, né? Que eu acho que quando o filho vem, a gente entende bastante da dependência de um filho, do amor que você precisa dar para receber. Então, eu acho que é uma virtude. Parabéns. Ele falou uma frase, o Nick diz uma frase no livro que é muito interessante, que ele diz o seguinte: eu não sei, eu tenho que ser o melhor pai do mundo, porque se eu não puder abraçá-los, eles têm que querer me abraçar. Então, na verdade, é sempre a gente pensando em dar. E são lindas as suas imagens com seus filhos e a família que vocês construíram, e como as pessoas às vezes acham que é tão impossível e aí nem tentam, né? Obrigado. Eu sou muito grato de que, às vezes, em nossas vidas, mesmo quando a gente não acredita na gente, podemos acreditar em outras pessoas e elas acreditam em nós. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguns bons amigos do seu lado, um ou dois, para te dizer: não se preocupe, continue. Sabe, muitas pessoas acham que eles não têm valor porque não têm oportunidade, ou porque não querem falhar. Mas ninguém é perfeito. Essa é a primeira coisa que eu quero que todos saibam. Ninguém é perfeito. Se eu nunca falhei na minha vida, eu nunca aprendo o que aprendi. Então, falhar é parte do crescimento. Isso vale para pessoas e vale para nações também. Nós precisamos progredir, aprender do passado, ser otimistas para saber que o futuro tem coisas boas. E apenas saber que o seu valor não é determinado por quem te reconhece, ou que tipo de instrução secular você teve, ou quanto dinheiro você tem. Dinheiro, drogas, sexo, álcool, pornografia. Se você colocar a sua felicidade em coisas temporárias, sua felicidade será temporária. Precisamos descobrir a verdade sobre o nosso objetivo e o nosso valor. Você falou dos meninos, eu fiquei com uma dúvida. A criança faz muita pergunta. Eles em algum momento já fizeram alguma pergunta em relação a... Você está conseguindo me ouvir? Tá? Em algum momento eles fizeram alguma pergunta sobre o fato de você não ter os braços ou as pernas, ou isso entrou tão natural na vida deles que eles nunca fizeram uma questão sobre isso? Seus filhos. O meu mais velho só tem 3 anos e meio. E foi interessante. Ele olhou para mim um dia e disse assim, que a gente ia entrar no carro, e ele disse: o papai não tem mãos, então o papai não pode dirigir.
Mas Kiyoshi sabe a direita e a esquerda, então Kiyoshi pode dirigir. Foi tão legal. E eu os amo tanto. Eu saí de casa ontem e vou voltar daqui a 6 dias. Mas eu também quero que todos saibam que quando você tem uma visão na sua vida, a minha maior inspiração é a minha mulher, a minha família. Eu também sou inspirado por Leonardo e a mulher dele, a família dele, por me trazerem aqui com os recursos deles para o Brasil, que estão achando que talvez não haja esperança. Como é que a gente vai passar essa fase? Ou sentindo que não há um futuro bom à frente. Por isso, eu estou feliz de estar aqui com eles para plantar essa semente, para saber que, olha sim, sonhos se realizam. Continuem, façam o seu melhor. Vou mostrar para todo mundo agora a história de um menino, para quem o Nick é muito inspirador. Você já esteve com ele, eu tenho até uma foto de um encontro que vocês tiveram. A família é de Sorocaba, mas vocês se encontraram em Minas Gerais. E meu parceiro Felipe Androli foi ver como ele está hoje, que ele também está com 3 aninhos hoje. Vamos ver. Fátima, a gente veio até Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, para conhecer essa família aqui. Papai Max, mamãe Thalita e o Heitor. Heitor, vamos lá conhecer sua casa? Conhecer sua história? Fala fora. Fala fora? É, tá certo, daqui a pouco ele relaxa. Carinho, atenção e amor dos pais, mais nada. Sim, as coisas foram muito naturalmente. A questão dele comer é como uma outra criança, né, comeria. Tem que estar ali junto, estar presente e dar na boca e tal. Uma criança da idade dele também passaria por esses mesmos processos que ele passa. E instintivamente ele começou a usar o pé? Sim, sim. Ele mama ainda mamadeira, né? Então assim, ele mesmo fala, deixa eu, dá pra mim. Então assim, a gente deixa. Ele é independente de tudo, sabe? Ele gosta de ser independente. Mas se tem uma coisa que ele pede bastante pra gente, é que ele gostaria de correr com os amiguinhos dele. Ele vive falando assim, papai, eu queria jogar bola com meus amigos, mas eles correm muito, porque ele se desloca, né? Mas ele vai arrastando a bundinha. E eu criançada não tem tempo, né? Então fica correndo pra um lado, pro outro. E isso aí é uma coisa que a gente acaba sentindo. Ele sente, e a hora que ele comenta com a gente, destrói, né? Eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida na verdade, primeiro vai ser ver ele andar e depois vai ser ver ele construir na vida dele sozinho, sabe? Ele tá num bom caminho, né, Nick? Eu acredito que ele tá num caminho de independência, de construção da sua própria, né, da sua própria vidinha, né? E exige sabedoria dos pais dele para permitirem que ele experimente coisas e falhe e tente de novo, tente descobrir o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. Mas a melhor coisa que alguém pode fazer em seu lar é criar um lar de amor e criar um lar de refúgio e construir a confiança e a autoestima do seu filho, também por estabelecer pequenas metas para ele poder atingir. E devia ser dos seus pais também, de todos os pais, isso aí, a gente envolvendo o Brasil inteiro e o mundo, porque é uma epidemia mundial, é a questão do bullying. Está lançando um livro que é o Fique Forte, em que você destaca muito isso, que é uma epidemia mundial, mas que é possível vencer com estratégia. Sabe, e os governos em todo o mundo estão me pedindo para ir e falar com os colégios e programas de colégio e para fazer programas de televisão, porque é uma epidemia mundial. Muitos adolescentes acham que são feios, que estão sozinhos, que não têm esperança, por causa do que outras pessoas pensam deles. Mas eu quero que todos saibam que você é bonito e bonita, e você não precisa ser aquilo que você não é. Seja o melhor que você pode ser. E às vezes ajuda a dizer a um professor, às vezes não. Às vezes ajuda a falar com um amigo, às vezes não. Mas o que é importante, que todos podem fazer quando estão sofrendo bullying, é amar a si mesmo e se dar a oportunidade. E seja o seu melhor amigo, não seja o seu pior inimigo. Alguns de nós ficam se surrando, fazendo uma lista de tudo que queria ser mais alto, queria ser mais baixo, queria ser mais inteligente. Você tem que se aceitar e ser o seu melhor amigo. É verdade. Você está ali... e às vezes é difícil a gente ser amigo da gente mesmo, né? Às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo e só enxerga quando os outros são, mas a gente não vê. Não acontece muito isso de a gente ter, né? Nós mesmos sermos os nossos algozes? A gente, Felipe e eu, a gente trabalha numa profissão muito cruel, né? Muito difícil, então é um dos motivos da nossa
de jogar contra a gente às vezes, né? A gente tá estudando muito, trabalhando muito e aí veio uma inspiração dessa assim, vai tudo pro ralo, né? É um prazer tá perto, assim, ouvir, poder falar, é bem emocionante, bem inspirador. Obrigado. O Caio faz, o Nick lidera uma campanha mundial contra o bullying em que as pessoas postam uma hashtag Sou Mais Que Isso, e você postou um vídeo falando Sim, disso. postei um vídeo falando do bullying de quando eu era jovem, eu mudei de cidade muito jovem, né? Eu nasci no Rio, mas eu fui para São Paulo com 10 para 11 anos e sofria um bullying por conta do sotaque diferente, um bullying forte que fazia eu não gostar de ir pro colégio algumas vezes e tive acompanhamento inclusive de psicopedagoga no colégio e tive um bullying muito grande também, tá mostrando a foto ali, por conta de espinha. Eu tive muita espinha na adolescência e a parte de se sociabilizar com amigos, em festas, tinham festas que eu não queria ir, algumas vezes não quis ir pro colégio por conta de muita espinha. Enfim, foi um momento complicado da adolescência, mas meus pais sempre me ajudaram muito. E às vezes é uma coisa que a gente hoje fica parecendo tão pequena, mas que na época incomoda tanto, né? Exatamente. É tão grave. Elba, você enfrentou algum bullying? Suas filhas enfrentaram? Filhos? E por incrível que pareça, sim. Elas tentaram esconder o máximo, mas eu acabei colocando a escola, né? Mas nada demais também, porque elas souberam se colocar também, elas sabem se colocar. Elas não alimentaram isso. Mas eu senti quando eu chegava na escola, numa festinha, por exemplo, que eu chegava perto delas, ela saiu pequenininha, então assim, mas por ser filha de alguém famoso? Por ser filha de alguém famoso, por serem adotadas. É uma coisa terrível essa história de bullying, né? Uma falta de humanidade, falta de respeito, falta de amor, né? Falta de amor ao próximo. Exato. Você também já tiveram problema com filhos? Alguma coisa relacionada a bullying, o seu Geraldo? Não tem. Também não me lembro disso. Não. Eu tive comigo, porque... De repente, se eles tiveram, eu nem soube. Não soube. De repente, essa tensão, a gente tem que ter realmente... Talvez eu não fui o pai de vida mais importante. Mas ao mesmo tempo eu sinto que está tudo resolvido. E você falou que você mesmo sofreu? Eu sofri, mas sofri porque sempre eu era tido, eu sou de uma cidade de São Bento do Una, cidade pequenininha. Quando eu ia para morar no Recife, já falavam muito mal gozavam meu sotaque, aí eu trazia a minha cultura gonzaguiana, ibérica, que lá tem o nosso sertão e tal e coisa, mas ridicularizada. Então eu teria que ser um cara de cantor de rock and roll, da época de Elvis Presley, entendeu? Então tudo que era isso. Aí quando chega por aqui também tinha. Diminuiu aqui no Rio. Quando a gente chegou, começou a fazer o primeiro disco da gente, teve esse problema, o pessoal chama a gente de Paraíba. Eu também tive um pouco. Assim. E isso dentro do mesmo país. Acho que você podia, tem muita gente jovem aqui, muitos pais em casa, aflitos e ansiosos, do que é possível fazer. Que dica você dá normalmente? No livro eu li várias, você sempre põe um conselho do Nick no fim. O que você podia dizer para as pessoas que elas podem fazer por elas mesmas? Muito rapidamente, muitas pessoas dizem: é fácil para você, Nick, porque você vive na Califórnia ou porque você cresceu na Austrália. Uma das pessoas mais inspiradoras da minha vida é o Sr. Edson Bueno, que ele era engraxate. Aos 4 ele foi atropelado por um carro aqui no Brasil. E nem os seus pais ou os seus avós eram educados, mas ele disse: eu vou ser um médico, um doutor. E ele foi para o colégio e ele trabalhou bastante e conseguiu bolsa na faculdade de medicina e ele iniciou o seu primeiro hospital aos 33 anos de idade. Ele foi a primeira pessoa que me trouxe ao Brasil e agora ele tem dezenas de milhares de empregados aqui no Brasil. Então eu queria dizer aos pais que eles têm que entender que isso funciona em qualquer lugar. Amar a você mesmo, fazer o seu melhor, falar com seu filho ou sua filha sobre isso. Não só dizer: você está sofrendo bullying, você está fazendo bullying com alguém. Sabe? Olha, me fala sobre bullying, me fala sobre seus amigos, me fala sobre o pessoal no colégio, me fala da sua escola. Se eu for na sua escola, o que eu vou ver? E por que você acha que as coisas acontecem desse jeito? E ter uma conversa.
Muitos adolescentes gostariam de ter uma conversa se você não ficar dizendo, você sofre bullying, você faz bullying, aí eles não querem falar, mas se vem de um outro ângulo. Escuta, como é que está no colégio? Me fala dos seus Não amigos. diretamente sobre ele, né? Mas algo mais em torno dele. Não diretamente. Então, com o tempo, eles acabam se abrindo. E, com o tempo, você pode plantar sementes em seus corações, para que eles saibam que a gente não sabe o que passa por um adolescente no colégio. A gente não sabe se ele está sendo abusado sexualmente em casa, se tem um pai alcoólatra. E muitas histórias trágicas, eles lá não sabem. E quando a gente percebe que a nossa negatividade pode afetar alguém, até o ponto em que as pessoas acham que devem cometer suicídio, eu tentei cometer suicídio aos 10 anos de idade, né? E fiz uma cara forte, mas por dentro você está quebrado. Precisamos entender, quando você não tem nada bom para dizer, não diga nada. Não, ficar provocando não é legal rebaixar as pessoas. Não estou dizendo que as pessoas devem ser amigos de todo mundo. E você recomenda que o jovem selecione. Converse com o seu algoz, com o seu bully, que ele diga que não está gostando, ou que ele procure alguém mais adulto, ou que ele faça uma conversa franca, direta? É uma coisa boa você falar para a pessoa, ei, dá para você parar de fazer isso? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Falar para um professor, às vezes funciona, às vezes não. Eu acho que mais programas com base em valores podem ser levados aos sistemas educacionais. Estou falando com 6 governos atualmente na Europa e eles estão colocando o meu currículo lá, não para ensinar academicamente a criança, mas para falar sobre responsabilidade, sobre autoestima, sobre identidade, bullying, empreendedorismo, liderança. Eu estou tentando fazer a minha parte para ajudar todos a saber que, olha só, eu não tenho braço, não tenho perna, mas você pode fazer um monte de coisas. E você seria uma aula de cidadania, praticamente, né? Vou apresentar uma outra história bonita aqui. Uma outra história de uma mãe e de um pai que também tentam fazer com que a vida do Lorenzo seja a melhor possível. O Lorenzo nasceu com uma deficiência auditiva, não é, Gabriele? E você percebia que ele ficava incomodado com o uso do aparelho? Fátima, desde o começo foi horrível a adaptação do aparelho no Lorenzo. Então, ele começou a usar aparelho com 3 meses de idade. Uhum. E daí ele a gente pegou e a fono deu alta pra ele. Falou, não precisa, não sei o quê. Eu, como mãe, falei, gente, é uma médica, ela não tá falando besteira. Eu falei, eu não aceitei. Só que eu via que ele não gostava, dando certo sem o aparelho. Fomos para outro médico, ele colocou o aparelho de novo, aí já estava com 1 ano e pouquinho. Uhum. E daí já não deu certo, porque com 1 ano você já entende que alguma coisa tá ali que tá te incomodando. Então ele não gostava, ele escondia. Você não gostava do aparelho não, Lorenzo? Você não gostava do papapá? E agora? Agora você gosta do papapá? Agora, ela e o marido, que é designer, criaram adaptações para o aparelho auditivo dele. Então, ele tem dias que ele vai como super-homem, tem dias que ele vai com vários personagens, e aí isso fez com que até os amigos também o incluíssem, né? Tem mãe que chega pra mim e fala, Gabi, eu tô desesperada, porque meu filho chegou pra mim e falou, mãe, eu quero ser surdo, porque eu também quero usar. Então, isso é muito, traz muita felicidade pra gente. Daí a gente começou, eu pensei, eu não posso ser a única mãe que tem essa dificuldade, que passou por essa dificuldade de adaptação. E daí a gente começou a realmente vender. E graças a Deus a gente está recebendo muita encomenda, muita gente agradecendo. Eu recebi ontem um áudio de uma menininha falando, obrigada, tia, eu amei. Isso pra mim Nossa, é uma recompensa, tá? Vou pedir só uma pausa aqui na nossa conversa para falar com a minha amiga, com a nossa parceira Sandra Nemberg. Ela está na redação do Jornal Hoje e ela tem informações sobre a transferência do jogador Alan Ruschel e do Rafael Hansel, que estão saindo de lá da Colômbia para o Brasil, né, Sandra? Bom dia. Oi, Fátima, bom dia para você, para todo mundo. Exatamente isso, como você disse, o lateral Alan Ruschel e o radialista Rafael Hansel estão embarcando agora da Colômbia aqui para o Brasil. Nós temos imagens que nós fizemos há pouco. E vamos aproveitar e chamar José Roberto Burnier, que está lá na base aérea de Rio Negro e tem as últimas informações.
bom sair um pouquinho das mídias sociais. Às vezes você tem que se desintoxicar, porque a gente fica tão envolvido com o que as pessoas pensam da gente, o que eles estão dizendo, qual é a próxima moda, a gente fica envolvido nessa filosofia falsa de valor e de afirmação. Eu realmente acho que há coisas boas nas mídias sociais, mas também, digo, tenha muito cuidado com o lado ruim da mídia social. Você usa muito humor também nas suas palestras, principalmente quando eu vejo você falando com jovens e tal. É algo natural, é uma estratégia para atrair a garotada, ou você realmente é bem-humorado? Quando eu era uma criança e as pessoas olhavam para mim e davam aquele olhado esquisito, meus pais diziam, não se preocupe, só fale com ele, diga alguma coisa engraçada, eles vão ver que você é que nem eles. Então, eu acho que foi um mecanismo para lidar com essas diferenças quando eu era uma criança. Quando eu me tornei um palestrante em frente de estudantes, quando eu era um adolescente, as pessoas, peraí, do que ele vai falar? Ele vai me fazer sentir peninha dele? Então, eu usei o humor para quebrar o gelo e deixar todo mundo mais tranquilo, relaxado. Doutor Fernando, o efeito que uma palestra como a que ele faz, ele está aqui pela 4ª vez no Brasil, vai falar hoje no Rio de Janeiro, mas ainda vai passar por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza. Qual o efeito de a gente ouvir e vê-lo pessoalmente? O que isso traz para o nosso cérebro? Isso é uma experiência transformadora. Eu estou muito honrado de estar aqui no seu programa, Fátima, e estar com o Nick aqui perto. Eu sou pai também, sou médico, lido com pessoas. No intervalo até perguntei, né, Nick? Às vezes eu tenho pacientes que ficam internados por muito tempo e a gente quer levar uma esperança. O que eu posso fazer diferente? Porque talvez você tenha alguma ideia diferente para me dar. Ele falou, Fernando, você pode sentar ao lado desse paciente e rezar no leito. Eu falei, eu vou fazer isso daqui para frente. Então, quando a gente escuta uma pessoa com toda essa bagagem humana que ele traz, o nosso cérebro muda. Então a gente precisa ver a questão física sim, mas escutar a experiência dele, projetar, porque a gente imagina que os nossos problemas são muito importantes, eles acabam ficando pequenos. E a gente percebe que existem saídas criativas e que a gente tem que colocar amor na nossa vida para conseguir resolver cada um desses pequenos problemas. Nick, nas palestras que eu já tive a chance de ver suas na internet, tem algumas delas em que acontece um momento de um abraço. O que você enxerga do poder desse abraço? O que esse abraço pode transmitir para essas pessoas? Não é tão complicado assim, sabe? Tudo tem a ver com o amor. Algumas pessoas gostam de tocar, outros não gostam do toque. Mas eu nunca achei ninguém que não queira amor. E é claro que eu gostaria de apertar a mão de todo mundo. E aqui no Brasil... Muitos fãs que você tem no Brasil, muitas pessoas que seguem você. Ele estava com os 8 livros aqui. E aí eu vou pedir então, se você receberia um abraço dele. Sim? Então, Alessandro, claro. Chega aqui então, do lado dele. Ele trouxe todos para você ver, para que você possa dar então um abraço nele. Você já tinha visto, Alessandro, cenas de um abraço e... Sim, Fátima. Eu passei por um acidente muito grave na minha vida, onde eu recebi um diagnóstico do médico que poderia haver a possibilidade de eu perder 8 centímetros da minha perna esquerda. E ao estar no leito ali e receber essa mensagem, eu já tinha visto alguns vídeos do Nick e passei a comprar os livros. E em certo momento, eu achei que minha vida terminaria ali pelo fato da sociedade ser tão agressiva com a questão da discriminação. E eu falei, como eu vou voltar para o mercado de trabalho? Como que eu vou ser aceito novamente com uma deficiência? E esse Deus foi muito misericordioso que colocou a história do Nick na minha vida, os livros dele. Eu já li todos os livros dele e hoje eu consegui, no mínimo, fiquei com 3 centímetros a menos da perna e hoje eu só uso uma palmilhazinha para poder estar andando, vivendo aí dia a dia. Então eu agradeço muito o Nick, eu sei que não só eu, mas muita gente ele consegue chegar com as mensagens dele. Eu me emociono um pouco porque é difícil, mas Nick, muito obrigado. Eu acho que é exatamente assim, a gente escolheu você porque você tinha chegado e dito tudo isso para representar as muitas pessoas. Muito obrigado eu também de ter você aqui na nossa plateia. Essa é a camiseta do bullying que o Nick está, né? Quem quiser postar, eu sou mais que isso. Eu não vou perder a chance de te dar um abraço. Posso? Eu também. Sonhei com esse momento. Muito obrigada por ter vindo. Olha,
Podemos agradecer o Léo e a Dani por me trazerem aqui? Podemos agradecê-los? Olá, Léo e Dani. Muito obrigado a vocês. As outras vezes você veio com eles também? Sempre eles. Não, é a primeira vez com eles. Olha, e se você permitir, durante a música que eles vão cantar para todos nós, se você aceitar o abraço de mais alguém que esteja aqui com vontade de dar um abraço e precisando desse abraço, eu posso liberar durante a música. Pode ser?